Olá pessoal, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre análise de correlação, tá? Então correlação é a relação que existe entre duas variáveis, vamos falar uma correlação bivariada. Então para isso vamos criar duas variáveis aqui, ó. Então vamos trabalhar, vamos supor que eu tenha peso dos pais e peso dos filhos, tá? Então eu vou chamar de x aqui uma variável peso dos pais. Então vou criar um conjunto de dados, né, que é o menor espaço, e uma sequência aqui, e vamos colocar alguns valores aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó, 65,68,68,68,68,68 e 67, tá? Então vou dar o Ctrl Enter. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 10 valores aqui. Isso aqui são pesos, vamos supor que são pesos aqui em quilos dos pais, né? E agora eu vou pegar os filhos e colocar o peso dos filhos aqui também, né? Então tem que criar 10 valores. Então 68. Então, por exemplo, o exemplo nosso aqui é que, vamos supor, o pai pesa 65 e o filho 68, né? O filho daquele pai lá, tá? 66, 68, vou criar 10 valores também, 65, 69, 66, 68, 65, 71 e 67, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores, vou dar o Ctrl Enter, né? Então, nós criamos duas variáveis aqui, tá? Será que essas variáveis são correlacionadas? Como é que eu sei? Então, a primeira coisa para ver se tem relação entre essas variáveis é fazer um gráfico, tá? Então, vamos fazer um gráfico aqui, a gente já viu, vou plotar, né? Plot, um gráfico de x e y, tá? Então, vou dar o Ctrl Enter, ele apareceu na janelinha de gráfico aqui, ó. Então, se a gente olhar aqui, ó, o que está aparecendo? Parece que está crescendo, né? Então, ou seja, à medida que aumenta o peso dos pais, que é o x, né, tende a aumentar o peso do y, né? Então, o pai mais pesado, o filho também é mais pesado. O pai mais leve, o filho também é mais leve. Então, parece que existe uma correlação, tá? E essa correlação a gente mede pelo coeficiente de correlação. E um deles que nós vamos ver é o coeficiente de correlação de Pearson, que é o default aqui do R. Então, a função é o core, né? Eu vou colocar aqui o core do x e o y. Então, estou medindo a correlação de x e y, tá? Então, vou dar o Ctrl Enter. Então, tem uma correlação aqui, ó, de 0,63. Tá? Então, existe uma classificação até 0,4, é uma correlação média, né? Baixa, né? De 0,4 a 0,7 é uma média correlação e acima de 0,7 é uma alta correlação entre as variáveis. Então, como deu 0,63, existe uma média correlação entre o x e o y aqui, tá? Então, a correlação do peso dos pais e filhos é uma correlação média. Ou seja, quanto mais pesado é o pai, mais pesado é o filho também, né? Como eu falei para vocês, existem outros tipos de correlação. Então, vou mostrar algumas para vocês aqui. Core, né, do x e do y. E nós vamos colocar aqui, ó. Aqui, tá vendo? Então tem esses tipos de correlação que ele faz. A primeira que a gente fez o default aqui, ó, é do Pearson, né? Essa primeira. Então nós vamos fazer agora do Kendall e do Spearman. Né? Spearman. Vamos fazer a de Spearman primeiro aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, vírgula method. Esse aqui, né? Método igual. Aí vamos colocar, tem que ser entre aspas, né? E o Spearman. Tá? Método Spearman. Então eu vou dar um Ctrl Enter. Então ele fez a correlação, tá? O Spearman a interpretação é semelhante à do, né, tem uma média, alta correlação aqui, né? A gente usa a correlação de Spearman quando as variáveis não têm distribuição normal ou não tem uma relação linear, né? Como no caso do Pearson aqui, tá? E a outra correlação seria do Kendall. Então, para não digitar de novo, eu vou copiar aqui, ó, um Ctrl C e Ctrl V. E onde está Spearman, eu vou colocar o Kendall. Tá? Então, é outro tipo de correlação também. Então, vou dar um Ctrl Enter. Então, ele fez uma correlação. Tá? Então, Kendall é quando eu tenho variáveis ordinais, que era uma correlação entre variáveis ordinais.
A interpretação é um pouquinho diferente, né? Aqui, esse 0,536 está mostrando que aproximadamente 70% dos pares de dados concordam, tá? Depois você precisa olhar com calma a interpretação disso aqui, mas ele mostra a porcentagem de acerto aqui, tá? Mas se a gente for ver, tudo está mostrando que existe uma média correlação entre os filhos e os pais, tá? Ao peso dos filhos e dos pais, tá? Bom, a gente está falando como eu estou falando de variáveis, né, de amostras, né, a gente viu que sempre a gente tem que testar. Então, a estatística, eu tenho que fazer um teste para ver se aquilo ali é significativo ou não. Então, por exemplo, nós achamos aqui que a correlação é 0,63. Mas será que essa correlação é significativa ou foi ao acaso? Então, eu consigo testar isso aqui. Então, para a correlação, eu vou fazer um teste T para essa correlação, tá? Então, é core.teste, né? Então, tá aqui, ó, core.teste dessa correlação x e y aqui, ó. Então, eu vou fazer um teste para ver se essa correlação é significativa ou não, tá? Então, vou dar o Ctrl Enter e então a gente olha aqui, ó, correlação 0,63, né, que a gente achou ali, tá? P-valor aqui, ó, 0,04, é menor que 0,05, né? Então está quase no limite aqui, mas mesmo assim a gente considera que ela é uma correlação significativa, tá? Então existe correlação entre o peso do pai e o peso do filho, tá certo? Eu fiz um teste T aqui, eu poderia fazer um teste T também aqui, ó, para o Spearman, vamos fazer ir para o Kendall, vamos fazer só por Spearman aqui, eu vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C e colar aqui para não ter que digitar de novo, Ctrl C, só que aqui eu vou pôr core.teste, né, que antes eu tinha feito só a correlação, teste, tá? Então agora aqui eu vou fazer um teste da correlação do Spearman, vou apagar aqui para aparecer aqui, fica mais fácil. Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? Então ele fez um teste aqui, olha lá, 0,71, né? E o p-valor foi menor que 0,05, tá? Então existe uma correlação significativa, né? Ou seja, que essa correlação aqui existe, ela não é igual a zero. Nesses testes que a gente está fazendo aqui, ó, de correlação, a nossa hipótese H0 é que essa correlação é igual a zero, e a hipótese alternativa é que essa correlação é diferente de zero. E como a gente rejeitou H0, quando é menor que 0,05, né, a gente aceitou a hipótese alternativa, então a gente conclui que ela é significativa e ela é diferente de zero, tá? Às vezes aparece isso aqui, ó, que como a gente está trabalhando nesse caso aqui do Spearman, do Kendall, a gente trabalha com postos, né, com ranqueamento, então pode acontecer empates e às vezes esse p-valor aqui não é totalmente exato, tá? Então ele fala que é impossível calcular o valor exato, mas se a gente corrigir isso aqui, vai dar, por exemplo, isso aqui deu não significativo, isso aqui está correto, tá? Deu significativo, né? Então existe a correlação, tá? Vamos dar um exemplo agora de uma correlação negativa. Então a gente vê uma correlação positiva aqui, né? À medida que a gente viu aqui, ó, que à medida que o peso do pai cresce, do filho também cresce. Então é positivo. Então vamos ver um exemplo aqui de uma correlação negativa. Então vamos criar de novo aqui, vamos chamar de o XY, vamos chamar de novo, XY, vou mudar esse XY aqui, tá? Então o X aqui ele vai ser um conjunto de dados agora, né? Então criar uma sequência, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, criar 5 valores. Dá um Ctrl Enter, né? E o Y, eu vou criar um novo Y, criar uma sequência, então a sequência aqui vai ser 7, 4, 4, 3 e 1. E vou dar um Ctrl Enter aqui também, tá? Então criei novos valores de X e de Y. Vamos fazer um gráfico disso aqui. Então plot, igual a gente viu lá, né? X e Y, tá? Então vou dar o Ctrl Enter. Então agora aqui, ó, tá vendo o gráfico agora? Ele ficou decrescente, ó. O outro gráfico, ele era crescente, ó. À medida que eu aumentava X, eu aumentava o Y. E nesse gráfico agora, nesses dois valores X e Y, à medida que o X cresce, o Y diminui, ó. Com X baixo, o Y é alto. Com X maior, o Y é baixo, tá? Então é uma relação inversa. Então isso aqui é uma correlação negativa. Então vamos calcular a correlação aqui do X e do Y. Vamos diminuir aqui, ó, e apagar aqui. Então vamos colocar aqui, ó, core do X e do Y, e vou dar um Ctrl Enter.
Ó, então deu negativo, tá? Então existe uma alta correlação. Menos 0,94, bem alta, né? A correlação vai de menos 1 até 1. Próximo de 0 ela é baixa, e à medida que ela vai para os extremos ela é alta. Então, apesar de ser menos aqui, ela é uma alta correlação, que é maior que menos 0,7, né? Então, menos 0,9, tá? Então, existe uma alta correlação entre esse x e esse y aqui, ó. E será que essa correlação ela é significativa? Vamos fazer aqui, ó, core.test, né? Já está aqui, ó, vou clicar aqui, do x e do y. Vou dar o Ctrl Enter. Bom, então vamos olhar aqui. Então essa correlação aqui, o p-valor é 0,01, menor que 0,05. Então existe correlação. Então existe uma correlação e essa correlação é significativa. Então uma alta correlação negativa, né, entre x e y, tá? Então a aula de hoje era isso. Então até a próxima aula.